Nem tudo que eu quero eu tenho. Nem tudo que eu tenho eu quero. O cantador de ladainha, o tocador de lero-lero. 3 dias cortando mato, 3 dias subindo morro. Sei se corro pro mato, não sei se mato ou morro. Camaradinha, viva meu Deus, e viva meu Deus, camarada. E viva meu mestre, e viva meu mestre, camarada. Eu sou o Adam, conhecido como Biriba, nascido em Porto Alegre, moro em Canoas, tenho 28 anos, pratico capoeira na cidade de Canoas. Bom, eu conheci capoeira através do meu pai, o mestre Bira. Nasci, me criei na capoeira, me vi praticando capoeira mesmo ali a partir dos 5 anos ali, Antes era mais uma brincadeira ali, fazia um AU, mas não era aquela coisa dedicada, que eu via assim, que eu queria aquilo ali mesmo. O meu pai, o mestre sempre estava junto com ele, qualquer atividade que ele fazia, as aulas que ele dava, eu sempre estava junto com ele, sempre foi muito presente assim tanto como pai, tanto como mestre, É que essa galera sempre teve, esse pessoal, porque o mestre começou a dar aula em 96, 92, ali, 96, e eu nem era nascido, Então eu já acabei automaticamente, essa galera sempre no convívio, assim, a casa sempre cheia, Alunos e enfim. E essa despertar, assim, que a gente falou ali, que não estava mais no vínculo familiar e sim no vínculo capoeiro, quando ele começou a me levar para fora, nas rodas. Me lembro muito bem, assim, porque eu era pequeno e tem vídeos também, das rodas que o mestre fazia aqui e pessoas que tinham esse vínculo com ele, aqui na academia, quando ele ainda era da Palmares, Vinha o mestre Nô, toda sexta-feira tinha roda aqui no galpão, Mestre Volney vinha, mestre Dindo, mestre Dentinho, Me lembro da época assim frequente na academia era esses aí, E os alunos do mestre, que fizeram uma grande parte junto com o mestre, tanto na Palmares e até acompanhar ele um certo tempo no Tradição, que era o Pirata, Contramestre Pirata, o Zulu, Pitoco teve uma parte muito grande para mim, porque um cara que tem uma deficiência, e tu vê aquela pessoa, o Cavalo, o Sasquatch, que está até hoje como mestre, a Ducha, que era uma das poucas meninas que tinha treinando na época, Eu acho que era ela e mais umas 2 meninas, eu acho, no máximo. Eu acho que eu me lembro desses aí, eu me lembro, assim, a mais, assim, sabe? É os que eu tenho mais lembrança, assim, na academia do mestre, O apelido Biriba, na verdade, eu sempre ouvia falar, que a Biriba era a madeira, que a Biriba, e eu sempre quis ter uma... E até hoje eu não tenho ainda, Eu nunca tive, na verdade, um birimbau de Biriba, E aquilo ali, o mestre... Bom, mas nós temos um monte de birimbau aqui, ela não é uma madeira tão boa assim. Não, ela é madeira boa sim. Então tá. Então, a partir de hoje, o teu apelido vai ser Biriba. E foi aí que pegou, Mas muitas vezes nas rodas me chamavam de Birinha, Porque tava sempre junto, Mas o apelido veio... Porque eu sempre ouvia falar dos mais velhos que era a melhor madeira, Então, mas... Eu não sei se era isso também que tu pensava que era. Porque eu estava sempre envolvido, Montando berimbau. Na academia era eu que, com 9 anos, eu já sabia fazer um berimbau, entendeu? E tem até vídeo, Depois eu vou te mandar ali o vídeo ali. Eu ia com o mestre pro mato, a gente buscava. Então era muito bacana, assim, esse vínculo que a gente tinha, Desde tirar o aço até buscar a madeira no mato. A capoeira, na época ali, não era uma capoeira tão bruta assim, que nem o mestre dizia que na época dele era. Já estava uma coisa mais solta, assim, sabe? Aquela capoeira mais manhosa, aquela coisa mais
de acrobática, né? Aquela coisa mais... Claro, tinha algumas rodas que a gente ia... Eu não entrava, né? Porque eu era criança, mas eu via o mestre ali e era pra dentro, né? Era uma capoeira mais dura, mais... Eu me lembro de uma roda que ela era muito temida e eu consegui pegar a última, bem dizer. Lá tava mestre Gororoba, mestre Tigre, não sei se hoje pode ser mestre, eu acho, mas na época era o Tigre, Gato Preto, Volney. E eu lembro que essa roda, ela era a roda do Navegantes. Eu consegui pegar a última, que eu me lembro, assim, que eu me recordo, assim, e tinha muitos capoeira lá. Era muitos capoeira. Eu acho que foi o que mais me chamou a atenção, assim, sabe, essa roda aí, porque eu sempre ouvi os alunos do mestre falar a roda do Navegante, se preparavam para aquela roda ali, entendeu? Ou para aquela luta, né? Porque era mais luta do que capoeira, né? Eu tinha 7 anos, acho que foi em 2005, eu acho. 2005. Foi em 2005 que eu comecei 2004 ali, porque a gente estava na Palmares ainda, né? Em 2005 o mestre saiu, né? Mas foi por essa, eu tinha uns 5, 6 anos ali, então foi mais ou menos essa... O período Palmares foi até ali, né? Pra mim foi 5 anos, né? Porque eu nasci em 97, então não foi muito um período tão prolongado assim dentro da Palmares, né? A minha, já dos outros alunos do mestre, sim, né? Pirata, Pitoco, eu não tive tanta... E esse acesso que eu tive com o mestre novo foi nesse tempo aí, né? Eu tinha 15 anos, foi 2014. Em 2014 eu comecei a dar aula. Eu era instrutor, muito novo instrutor, né? E comecei a dar aula na garagem da minha avó ali na frente, né? Que foi a primeira turma que eu tive. Comecei com 6 alunos ali, mais ou menos. E assim foi por mais o incentivo do mestre, assim, do meu pai, né? Porque eu via ele fazer isso, mas também a regra do grupo, né? Chegou o instrutor, começa a dar aula. E essa partiu de mim, né? Querer dar aula, mas sempre com a visibilidade do mestre, né? A supervisão dele ali, né? Aquela muito novo, né? Tinha 15 anos. E desde lá não parei de dar aula, sempre dando aula na minha casa, dando aula nos espaços, né? Eu lembro quem dava aula, o mestre Chuca dava aula, o meu mestre, né? O mestre Buiú também dava aula, Canoas, né? Posso falar de Canoas, né? Quem eu mais via dar aula? Eu acho que mais era esse domínio desses caras aí mesmo, assim, que... Acho que em Canoas, assim, né? Via... É porque, tipo assim, ó, eu vou te falar assim uma parte, assim, eu acho que na época mais... Quando eu era mais jovem, assim, menor, via muito mais capoeira, sabe? Via as pessoas indo na rua, indo com o berimbau na mão e levando a capoeira, sabe? Hoje tu não vê mais isso, né? E eu acho que esse acesso que tinha com a capoeira, eu acho que era meio que um conjunto, assim, sabe? Eu acho que em Canoas, eu acho, assim. Não sei se posso estar errado, né? Mas eu via mais isso aí, né? Então e muita gente também acabou aparecendo outras artes, né? Mas a capoeira ela dominava, cara. Se for ver, era muita gente treinando capoeira, entendeu? Muita gente. Eu lembro que o mestre dava aula no Thiago Virte, ele enchia o ginásio e a parte do lado do campo, entendeu? Era muita gente. Primeira graduação, né? Foi dentro do grupo Palmares, né? Como eu tive uma etapa que passei ali, né? Foi corda verde, né? Que todo mundo passa. Tinha as pontas, né? Como eu sempre fui muito meio avançado assim na parte de movimentação, então, mas era uma criança ainda, né? Então o mestre não podia me passar para monitor com 10 anos de idade, entendeu? Então aí eu acabava ficando nas pontas, né? Pegava o verde ponta amarela, verde ponta amarela eu peguei 3 vezes, né? Então, porque não tinha idade para passar aquilo ali, entendeu? E aí o mestre acabava dando uma ponta azul, aí quando veio no outono pegava a ponta amarela, e daí já passei por essa aqui, né? E aí, mas ele sempre me colocou na minha cabeça de eu não focar na corda, né? Sempre focar no treino. E aí, com 14 anos, eu peguei o verde e amarelo. Daí, depois eu peguei o amarelo com 15 anos e comecei a dar aula, né?
comecei a dar aula e comecei a praticar mais rodas daí. Ia para Porto Alegre, rodas no Centro de Canoas. Comecei a evoluir, né? Como capoeira, como ser mais conhecido, como estava com o mestre sempre. E aí peguei minha corda de professor. Quando peguei a corda de professor, eu lembro que a gente era muito recente ali. Eu lembro que eu e o mestre a gente foi para São Paulo. Logo em seguida a gente foi para São Paulo em 2016. 2016. Aí fui conhecido por outros mestres lá também, o mestre apresentou, né? E em 2018 eu peguei a graduação de contramestre, né? E estou até hoje como contramestre. Foi assim a minha caminhada como graduação, mas sempre naquela ali, baseando no ponta. Como contramestre, a de agora foi no Centro de Canoas. O mestre segue essa tradição, né, de que aluno é batizado e capoeira acima de professor é na rua. Você tem que mostrar a tua condição daí, né, como tu tá recebendo aquela graduação ali, né, como contramestre. Lá tinha muitos mestres, né, de diversos grupos, né, tinha o pessoal do Oxóssi, pessoal do Angola Brasil, Palmares, né, Cativeiro, e tinha que jogar com os... Mas não era aquela coisa agressiva, né? Não teve ninguém machucado, não teve ninguém... É jogo, né? Jogo de capoeira mesmo, né? Mas foi muito emocionante, né? Receber a graduação das mãos do meu pai, né? Do meu mestre. É uma coisa que não... Sabe? Não tem preço, né? Não tem preço que pague, né? E eu tá seguindo os passos dele, né, cara? Que, querendo ou não, pra mim, ele é o cara, né? Mas foi muito emocionante a graduação, tanto que eu não consegui me... Quem tava lá viu, né? As palavras engasgaram, né, na hora ali, porque eu acho que todo sonho de todo capoeirista, eu acho que é ser mestre, né? Mas quando tu tem o teu mestre presente junto contigo, é muito mais valoroso, né, aquilo ali. A minha mãe, eu tive pouco contato com ela na questão de capoeira, assim, de movimentação, sempre foi muito com meu pai, mas eu lembro de alguns momentos na academia, né, no galpão, ela jogando, que eram poucas meninas que a gente via, pouca mulher que tinha, né, isso já na minha geração, vamos colocar assim, já era poucas ali, não tinha muitas. Ela também foi uma parte muito importante, assim, sabe, na minha vida, como pessoa, como uma educação, né, como um todo, né, cara, uma mãe, né. E eu tive esse contato com ela, né, o pai e a mãe ali fazendo rodas, ela tocando um instrumento, mas faz capoeira mesmo, assim, foi muito, muito pouco, né. Tinha capoeira no Guajuviras ali, né, o mestre Pardal fazia uma atividade bem grande ali, né, com capoeira, batizado. Eu lembro que eu cheguei lá, tinha muitos capoeiristas lá, né, muitos capoeiristas, para batizar aquele pessoal lá. Só que uma galera da pesada lá, né, cara, até que eu era pequeno, eu joguei uma vez só, 2 vezes ali, e aí começou até, acho que não vou citar o nome do mestre, né, mas acabou acontecendo uma fatalidade lá, né, porque era até esse processo de eles entenderem que a capoeira estava num processo ali, né, então aquilo ali eu fiquei muito surpreso com aquilo ali, sabe, e teve outros batizados também do grupo Cativeiro, que era bem forte, o mestre Ivone fazia uns batizados bem bacana mesmo assim, mas sempre com dessa capoeira que nem estava te falando antes ali, aquela coisa mais dura, pra te pegar um acorde de professor, tu tem que apanhar, tu tem que, né, então, ainda bem que mudou, né, isso, né, cara, mas o batizado a gente estava sempre, né, por causa que o mestre estava, acho que, eu não sei como é que conseguia tempo para conseguir estar em todas as atividades assim, mas ele conseguia, né, às vezes ia para 2 rodas no mesmo dia, vamos de manhã, de tarde tem lá no outro, vamos. Grupo Aruanda também, do mestre Babalu. Eu tinha um camarada lá, né, que até hoje não está entre nós, o contramestre Rodrigo. Era um dos caras que eu via que tinha uma capoeira
boa, sabe? Uma capoeira bacana. Com essa fatalidade aí fiquei bem triste, assim, sabe? Porque era um dos caras que eu me lembro dele e do Babalu só, né? E ele fez o Grupo Aruanda crescer de uma forma que tinha um respeito muito grande por ele. E ele sempre dava ali uns toques ali, né? O cara, tem que ser mais solto, tem que ele vinha aqui na casa do mestre, né? Também, ele e o mestre Babalu, numa época que eles tinham se enturmado aí, Babalu, Jairo, Pardal, tinha uns outros mestres ali, no Marcelinho, o mestre Marcelinho também. E eu lembro dessa galera aí, né? Eu lembro que a capoeira ela era mais travada. Eu acho que não tinha tanta técnica, sabe, na época. Eu acho que tinha mais brutalidade do que técnico, sabe? Porque os batizados, cara, que a gente ia não eram batizados, sabe? A pessoa virava... Era espancada ali, né? Jogava 10 mestres com a pessoa ali. E hoje eu vejo que é mais uma confraternização, sabe? E tu conseguir não machucar o teu colega, né, cara? Não machucar por mais da camisa. Eu acho que nessa questão aí, eles levavam muito em conta a camisa, né? Eu sou de um grupo, ele é do outro grupo, eu tenho que... Então, hoje eu vejo que tá diferente, sabe? Se eu vou lá na roda lá do rondo batizado, eu vou lá pra jogar com um rapaz, né? Ou com quem for ali, né? Então é isso aí mesmo, cara. E aí é uma coisa que eu acho que é muito difícil, assim, ó, de tu ver um jogo bonito, cara. De uma pessoa, de um grupo diferente, conseguir se... Vamos botar como treinar com a outra pessoa ali, né? Quando tu entra na roda ali, tu vai mostrar aquilo que tu treinou, né, cara? E hoje em dia é muito difícil isso. Tu chegar numa roda e tu... vou jogar com esse camarada, vamos ver o que... Eu tô treinando, tá? Mas ele tá treinando também, então vamos treinar junto aí, vamos balançar um pouco aí, né? Isso é muito difícil hoje, cara. É muito difícil mesmo. Até quando nós fomos pra São Paulo, lá eu e o mestre, a gente tomou... Eu falo de mim. Tomei uma surpresa lá. Porque é outra capoeira. Entendeu? É muito diferente, cara. Muito diferente mesmo. Entendeu? Não é aquela coisa tão direcionada, assim, sabe? Aquela coisa de jogo mesmo. É uma coisa mais balançada do que eu tomei por surpresa, cara. Por surpresa quando eu cheguei lá. E essa mudança da capoeira aí, não vou dizer mudança, né? Esse processo, né, que ela teve, partiu muito dos mestres. Eu acho que foram vendo que aquilo ali não era futuro, aquilo ali, né, cara? Não sei se era isso mesmo, mas eu vejo por aí, né? Bom, a capoeira no futuro, né? Eu espero que ela seja uma capoeira mais tranquila, mais de movimentação, né? O respeito sempre, né, aos mais velhos, né, aos mestres, que hoje em dia está bem difícil, sabe, esse respeito assim com os mestres. Mas um sonho assim, né, o meu sonho mesmo era que tivesse capoeira em todo lugar, que pudesse abrir as portas para nós, que hoje é muito difícil, né, essa arte ser aceita em alguns lugares, né. Eu acho que é um sonho assim, que tivesse capoeira em todos os locais, assim, ou bairros, né, que nem em Canoas aqui, bairro Harmonia, eu acho que ia ser muito bom para a capoeira, né. Mas também tem que ter pessoas qualificadas também, né, com um ensino bom, né. O telefone eu acho que massacrou essa galera aí, sabe. Eu tenho filho em casa e muitas vezes, não, pai, vou ficar jogando aqui, entendeu? Então, por mais a qualificação que a gente tem, o ensinamento que a gente tem, de movimentação da capoeira em si, né, cara? O telefone, ele acabou minando essa galera toda aí, né? Não sei se é por falta de ensinamento, se falta de mais capoeira quando vê, né? De mais pessoas dando aula, ou falta de capoeira dentro das escolas também, né? Não sei, que pode ser isso. Um momento inesquecível foi quando o meu mestre ele pegou a graduação da formatura dele. Foi uma data muito especial, que, como eu falei no começo ali,
como acho que o sonho de todo capoeira é ser mestre. Sei que não era como ele esperava, né, ganhar das mãos do mestre dele, mas para ele foi um momento muito importante, e eu acho que para nós também foi um momento muito importante, né, porque aquilo ali marcou, né, principalmente para os alunos que ele ganhou a graduação do mestre Monsueto. Teve várias coisas que a capoeira proporcionou e que marcou demais, né, cara, para mim, principalmente, que estava sempre com o mestre. Não foi um nem dois, foi em vários momentos, né. Esse foi um momento muito importante. Quando eu fiz 18 anos, a gente estava na roda em Porto Alegre e o mestre me disse, parou a roda na frente de todo mundo, né? Meu pai, né? Parou a roda na frente de todo mundo e disse que a maior tunda que ele podia me dar era uma tunda de amor e aquela coisa toda ali. Aí isso aí marcou demais, né? Marcou demais. Ele cantou uma música pra mim, me abraçou, né? E é um momento que ficou gravado pra mim, sabe? Mas eu acho que todo momento que eu tive com ele, assim, foi muito marcante, cara. Porque ele é um cara muito na surpresa, né? Tu não sabe o que ele vai fazer, né, cara? Às vezes ele tá ali jogando muito bem e quando vê, sai aquele golpe, é um cara muito imprevisível, né? Ele é um cara muito imprevisível, então todos os momentos é marcante ali com ele, né? Não tem muito como não falar dos momentos marcantes, a não ser com ele, porque a gente tá sempre junto, né? Então não tem como não falar, né? Minhas referências na capoeira, eu não posso deixar de citar, né? O mestre Volney, que é um cara, olha, é um cara imprevisível também, né? Mas tem um conhecimento muito grande. O mestre Dindo, né? Eu não posso deixar de citar o trabalho maravilhoso que o mestre tem. E os mestres que estão ali sempre com nós, né, cara? Mestre Guto, a gente se vê mais em rodas, né, cara? Mas o cara ele tem uma inteligência muito grande e consegue passar uma mensagem sempre muito boa, assim, sabe? Nas rodas de capoeira, quando a gente vai. Mas esses mestres, assim, que eu tenho, assim, como mestre Dindo, mestre Volney, e o meu mestre, né, cara? Não tem como que eu tenho como referência hoje, né? Mas de referência, assim, como mestres da época, porque os vídeos a gente acaba assistindo, a mídia tá aí pra gente, não posso deixar de citar do contramestre alemão, né? Tem muitos vídeos do contramestre, né? Os jogos, a gente acaba se espelhando no jogo desses mestres mais antigos, né? Porque todo mestre um dia foi jovem e tu vê que a capoeira deles era outra, né, cara? Tinha que aproveitar a juventude ali, né? Mas da atualidade, assim, que eu vejo, assim, mais em rodas e frequentando batizados, e é esses três caras aí, mano. É o mestre Dindo, o mestre Volney e o mestre Bira, que eu vejo, assim, como dificuldade que eu acho que a gente enfrenta dia a dia, de conseguir essa coisa da valorização dos mestres é uma das principais, eu acho, né, cara? Porque quantos mestres já largaram porque não tinha um reconhecimento, né? Eu acho essa desvalorização, né, dos mestres, eu acho que é o principal, eu acho, assim, sabe? E não só dos mestres, assim, sabe? Eu vejo numa questão de grupo também, sabe? A desvalorização do grupo, sabe? Claro, com o mestre tem que haver mas se o governo conseguisse enxergar, assim, né, essa dificuldade que a gente tem, né, para conseguir manter um espaço, para conseguir manter um grupo, seria muito bom conseguir viver da capoeira, só que tem certas coisas que não nos proporcionam, né, cara? Um edital que não foi aceito, né? Então a desvalorização ela vem muito mais de cima do que de nós, né? Porque se a gente, dentro do grupo, a gente valoriza o nosso mestre, né? Então, só que não conseguimos, por parte vindo de fora, assim, não tem tanto apoio, né, cara? Pra te conseguir dar uma aula no espaço, vai ter que ou cobrar uma mensalidade, né? Os mestres preferiram, acho, fazer a sua academia na sua própria casa para não estar dependendo da mensalidade, eu acho, do aluno, por causa que tu pega um espaço, tu tem que cobrar alguma coisa, o espaço vai te cobrar água, vai te cobrar luz, vai te cobrar, né? Então, na sua casa, não tem muito que consegue fazer um trabalho para o público, né? Para a sociedade, para um trabalho aberto, né? Eu acho que essa é a maior dificuldade que a gente enfrenta.
Essa pergunta é difícil, né, cara? Porque é uma vida, né? A capoeira, pra mim, ela representa tudo, né? A capoeira, porque se eu não posso treinar de noite, eu treino de manhã. Se eu não posso treinar de manhã, eu treino então é o meu dia a dia, né? Eu treino todo dia, cara. Todo dia. Não tem hoje eu não vou porque eu não... Não, é todo dia, né? Porque o mestre já plantou isso já plantou a semente, né, cara? Então um dia ela brota, né? E isso foi sempre. Eu sempre fui um cara que eu nunca parei Nunca parei. Posso ter um episódio que parei de dar aula, talvez, mas foi coisa de muito pouco tempo. Mas eu sempre fiz capoeira, cara. Assim, é o meu dia a dia, não adianta. É o meu dia a dia. Eu tenho essa questão da capoeira, um ponto bem, vamos botar assim, um ponto crítico, né? Os jovens querendo jogar que nem os velhos, não aproveitando a sua juventude na questão de movimentação, de acrobacias e floreio. Eu acho que esse é um ponto crítico, eu acho, sabe, cara? Mas a evolução, ela tá aos poucos ainda. Só que essa questão do jovem querer jogar que nem... Eu querer jogar que nem o Mestre Bira hoje, entendeu? Não é o mesmo, o corpo não é o mesmo, eu tenho que aproveitar a minha juventude, né? Eu não sei se era essa a tua colocação, mas eu vejo nisso aí, sabe? Bem. Não tem como, vamos dar, tu é um mestre, né? O mestre não vou jogar que nem tu, entendeu? Se tu não passar ali, vamos dar um exemplo, ele ali com todo o gás ali, tu vai passar pra ele fazer... não, ele tem que saltar, ele tem que dar mortal, ele tem que, né, pelo menos eu vejo assim, né. Eu não posso deixar de falar de um cara, toda vez que eu olhava para aquele cara ali, eu me motivava mais, porque eu via ele fazendo, então eu tinha que fazer também, porque por mais a deficiência dele, é um cara sensacional, assim, sabe, que é o contramestre Pitoco, né, eu não posso deixar de falar dele, porque ele é um dos alunos mais velhos do mestre, ainda junto, fazendo capoeira, né, com todas as dificuldades dele, com todas as coisas que aconteceram, né. Eu acho que ele é um cara também imprevisível, né, nessa questão aí. Pitoco, ele é um irmãozão pra mim, né, ele é um cara que a gente troca várias ideias, várias informações, assim, como pessoa também, assim, sabe? Não só como capoeira. E é uma das referências também dentro da capoeira de Canoas. Eu vejo como se as pessoas olhassem para ele não com um jeito de menosprezar, alguma coisa do tipo assim, não. Mas se as pessoas vissem aquilo ali como um incentivo, cara, a capoeira ia ser muito, muito melhor mesmo, assim, ó. Porque tu imagina um cara que não tem um braço fazendo capoeira, ou em outros grupos que tem também, que a capoeira ela consegue trazer pessoas que têm cadeirante, que não tem uma perna, ou que não tem ela consegue entrosar essas pessoas junto, né? Mas ele é um cara sensacional, assim. O recado que eu tenho para dar aí pra galera é bem curto. Quem treina tem recurso. Quem treina tem recurso. Se tu vê a capoeira como uma lição de vida, ela consegue te proporcionar o exercício tanto mental quanto o teu exercício físico. Eu tenho esse recado para dar aí, que a galera tem que treinar mais não só seu corpo, mas também a sua mente, porque o estudo ele é muito importante. Tem que treinar, não adianta. Adam Costa Leite Brum. Adam Costa Leite Brum, Biriba. Biriba com I. Tá. Assim. Fazendo movimento, né? Depois quando for dar aquela pergunta ali. Deixa eu pegar uma água ali. Viola, biriba, um deles vai se acabar. Ele tá formando uma bateria.
Ele tá Não, sei lá, vai ser aço. mano, só nome de... Mais filho pra poder preencher. Não, mas foi mais ou menos por essa... Aquela pergunta que tu me fez antes ali, eu acho que... Como é que é a pergunta mesmo? Só me pegar o fio da linhada. A da cidade eu vou ficar te devendo, né? Porque daí eu já sou... Entendi isso aí. Não, mas foi a outra que tu me fez ali. Não, velho, tem que saltar, meu. Ele tem que dar mortal, ele tem que, né? Eu acho, pelo menos eu vejo assim, né? Bom, que ele falou, não sou tão novo, eu já peguei já tudo asfaltado, né, cara? Já peguei tudo aí já, né? O ônibus, né? Todos os acessos, né? Cara, eu não sei como falar, assim, parece que dá uma... Bom, e tu também, tu é um cara que tu é testemunha disso, né, cara? Não, que nem tu acompanha o mestre, tu sabe, eu tava sempre junto com ele, cara, não adianta, não tem como dizer que não. Chato, né? pra caramba. Que chato. Fazer o quê, né, cara? Mas tava lá, né? Eu acho que é mais ou menos isso aí, que nem eu tenho filho em casa, eu tenho, né, não sei, vai ser gravado isso aí, não vai ser colocado, né? Tu viu só? Eu nunca te na Globo. Não. Eu já mandei meu currículo lá, mas não aceitaram. Não.